Preços do café atingem novos patamares históricos, mas altas devem ser limitadas por início da colheita e Joãozinho Grafista traz detalhes pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se no canal, marque o sininho e se puder clique no valeu e contribua com o nosso trabalho. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. As chuvas ocorridas no final de abril em praticamente todas as regiões produtoras de café arábica têm auxiliado o desenvolvimento final dos grãos da safra 25-26, além de já melhorarem as condições dos cafezais para a temporada 26-27, apontam pesquisadores do CEPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, ainda é cedo para especular sobre a safra 26-27, mas as atuais temperaturas amenas e a maior umidade neste começo de outono são primordiais para as plantas, em especial as de sequeiro. Esta temporada deve registrar floradas a partir de setembro 25 e no campo os agentes consultados pelo CEPEA relatam casos pontuais de produtores de arábica realizando catação em áreas mais precoces, como na região de Franca. Ressalta-se, no entanto, que a colheita não se iniciou na maioria das praças. A maturação dos grãos ainda é irregular e permanece a preocupação quanto à qualidade da safra e à bebida. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, faz um balanço sobre o mercado do café ao longo do mês de abril. Em Nova York, as cotações atingiram novo patamar histórico para o período, batendo os 418 centavos de dólar por libra-peso. A disparada só não foi maior por conta da proximidade da colheita no Brasil, que ajudou a controlar novos picos de preço. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá falar do nosso café. Terminamos o mês aí de abril, fortes emoções, literalmente fortes emoções mesmo, né? Mês de abril aí tivemos uma alta de 6,75%, testando a mínima de 323,90, testando a máxima de 418,90, o contrato agora mais líquido, julho. E essa máxima do contrato é máxima histórica, tá? É máxima histórica. E aí, agora nos últimos, essa semana que passou, testamos essa máxima histórica e também tivemos realização forte, que é natural, né? Depois que o preço testa uma máxima, né? Foi uns últimos dias aí de bastante volatilidade, né? Principalmente na terça, na quarta, na terça, na quarta e na quinta-feira, principalmente na semana passada, uma queda expressiva de 4%, tá? Há algumas notícias aí que levaram o mercado para baixo, outros movimentos, realização de fundo de investimentos, né? Final de mês, você também teve queda do petróleo forte no dia anterior, na quarta-feira o café não acompanhou, né? Ficou inalterado na quarta-feira passada, alta só de 90 pontos de alta, né? Para os próximos dias, na minha opinião, mercado abaixo dos 412, 418, que foi a máxima. Lógico que se romper essa máxima, 418, 420, 430, o alvo é lá nos 460. Mas o mercado agora, os indicadores, né, os estudos de análise gráfica mostram que o mercado agora está vendedor, né? Saiu o que a gente chama de sobrecompra para venda. E na minha opinião, abaixo dos 410, abaixo dos 395, a gente tem aí os 375, depois 370. Temos a média móvel de 100 dias lá na casa dos 358. Próximo suporte forte, os 320 que eu comentei, né, que foi no dia quando o Trump soltou as taxas, né, para os países produtores. Principalmente no caso dos produtores de café, né, que ele taxou mais, né? Brasil, Colômbia e principalmente Vietnã, né? O Vietnã ele taxou mais de 40%. E na minha opinião, é lógico, né? Nas médias matemáticas, então abaixo da de 100 dias, é lógico que a gente teria
buscado de 200 dias, a de 200 dias está só lá nos 304 cents por libra. Então vamos lá, como é que ficou o balanço então no mercado físico ao longo do mês de abril? Bebida Boa Sul de Minas fechou o mês de abril a 2.650, né, uma alta de 3,1% no comparativo com o final de março. O Conilon tipo 7 em Vitória, Espírito Santo, fechou abril a R$ 1.715 a saca, com perda no balanço semanal, né, balanço mensal, não caiu bem, de 12,5%, refletindo a entrada já da safra brasileira. Né, já estava esquecendo aqui do meu Cerrado Mineiro, estamos na capital nacional do café, né? E aqui no Cerrado, então, Mineiro, bebida 20 de cata, então terminou o mês a 2.620, 15 de cata a 2.660 e um café cereja fino Cerrado 2.830. Joãozinho Grafista também cita os fatores que interferiram nos preços do café ao longo do mês de abril. Segundo ele, a situação do dólar impactou diretamente, uma vez que a moeda norte-americana se desvalorizou frente ao real. O aperto nos estoques e a apreensão quanto ao clima nas próximas semanas seguem sendo os principais fundamentos de influência nas cotações. Bom, vamos passar um pouquinho então de fundamentos, notícias. Como é final de mês, então a agência Safras e Mercado sempre soltam, né, um comentário mensal sobre o mercado, então vou estar passando aí para vocês. O mercado internacional de café então voltou a refletir em abril as preocupações com a oferta global, com preços avançando na Bolsa de Nova York, então, como comentei, as apreensões seguiram em torno do aperto nos estoques e com a safra brasileira 2025, né, duramente afetada pelo clima seco e por altas temperaturas em 2024, né, patrocínio que eu cheguei a ver aqui em Patrocínio, né, que eu cheguei a ver 2 graus quando teve aquela geada de 2021, 2 graus, 3 graus, né, a gente viu aí 35, 37 graus agora em 2024, 2023 a mesma coisa. Também tivemos ao longo do mês de abril, né, também condições complicadas, os momentos no primeiro trimestre agora de 2025, né, tivemos essa alta forte em janeiro, né, mês de janeiro vimos o café, né, principalmente janeiro e fevereiro, né, janeiro o mercado estava exatamente nos 308, foi a mínima do dia 9 de janeiro, a máxima em fevereiro, dia 11 de fevereiro, 416, batemos, então quer dizer, testou a máxima histórica, né, a exata semana passada aí, né, testando nos 418,90. Por outro lado, né, o começo da colheita agora pesa sobre as cotações no Brasil, né, então limitou aí os impactos positivos nas bolsas. No final de abril, o café, então, como eu comentei, né, emendou uma sequência de alta, alterando seu comportamento, mudando o status ao voltar a ser negociado acima dos 400 centavos de dólar por libra-peso, né? Como destacou o analista, o consultor da Safras e Mercado, Gil Barabá. O primeiro gatilho foi a melhora no humor dos investidores globais após o pessimismo generalizado com o tarifaço de Trump. A trégua nas tarifas anunciadas pelo governo norte-americano e os sinais de flexibilização que sugerem um possível acordo entre China e os Estados Unidos, agora nessa última semana, trouxeram mais otimismo aos mercados e resultaram em uma forte valorização dos ativos. O café pegou carona nesse movimento que serviu como impulso inicial para a alta. Paralelamente, observa Barabá, o dólar perdeu valor frente a outras moedas. O índice de dólar, que eu sempre falo aqui com vocês, né, o chamado de dólar index, então quer dizer, são 6 moedas contra o dólar americano, né? Esse índice de dólar ele influencia muito nas commodities, principalmente café, trigo, milho, soja e, né, petróleo. Então esse índice perdeu a linha dos 100 pontos, enquanto o peso colombiano recuou para perto de 4.200, né, na moeda deles, e o nosso real brasileiro voltou para casa dos R$5, após picos de valorização do dólar. Na sexta-feira, o dólar passado, né, sexta-feira da semana passada, o dólar circulando aí na casa dos 5,63.
Então é isso aí. A queda do dólar então serviu de suporte aos preços das commodities, então, como eu comentei, favorecendo a recuperação dos ativos. Voltando aí para o dólar, a desvalorização do dólar então frente ao real tem um impacto ainda mais significativo, né, sobre o preço do café. O Brasil é o maior exportador mundial, responsável por mais de 1/3 do fluxo e está na boca da safra. Com o dólar mais fraco, o interesse de vender diminui, pois o produtor brasileiro recebe menos reais por cada dólar exportado. Além da questão cambial e da melhora do humor dos investidores, o rally dos preços também foi estimulado por fatores técnicos, né? Então o mercado foi rompendo resistências. A gente viu então no início do mês o mercado testando a casa dos 340, 330, foi recuperando, o mercado o gráfico fez um movimento que a gente chama de sobrevenda, então é o inverso do que está fazendo agora. Aí rompeu a média móvel de 20 dias, lá nos 365, 370, a média de 50 dias, e acionou o que a gente chama de stop de fundos. Tá? Então é o que ele complementou, né, o analista das safras, né, que além de ultrapassar o topo, né, o mercado que era os 416, buscou perto dos 419, a sustentação da linha dos 400 dá fôlego ao movimento de alta, mas já nos últimos dias já perdemos os 400, né? Nova York na sexta-feira testando aí os 385 cents por libra peso. Outro sinal, então, como ele comentou também, né? Acabei de falar para vocês aí também, né? O relatório dos fundos de investimentos, o último relatório da semana retrasada, né? Até o dia 22 de abril, os fundos estavam com uma posição líquida comprada de 41 mil contratos futuros, né? Um leve aumento em relação aos 40 mil da semana antes do dia 22, mas bem abaixo dos 76 mil contratos registrados no fim de janeiro. Então a gente vê que os fundos estão realizando, então não tem como o mercado subir se os fundos estão vendendo. Ou vendendo ou saindo, né, botando dinheiro no bolso, né? Seria essa aí. Terminando aqui, também no balanço de abril, então como comentei, o café arábica teve uma alta aí de 6,75% e o Conilon, robusta lá na Bolsa de Londres, teve uma alta um pouco mais contida de 1,4% de alta. Também já o Conilon, o analista das safras, disse que então, a alta foi tímida ao longo do mês, com a colheita do Conilon no Brasil andando, o início da safra da Indonésia também, então isso ajuda a aliviar a pressão sobre o abastecimento global, quer dizer, mais Conilon entrando no mercado. Além disso, o cenário climático no Vietnã, principal produtor de Conilon do robusta, é mais positivo nesse momento, com previsão de boas chuvas nas próximas semanas. Tá bom? Vai café, vai commodities. Você ganha a vida com o que você faz, mas você ganha o respeito e a gratidão dos outros e um legado e reputação pelo que você dá. Quem são as pessoas em sua vida pelas quais você é mais grato? São as pessoas que investiram tempo, dinheiro, energia, paciência em você. As pessoas pelas quais você é mais grato são as pessoas que mais se doaram a você. As pessoas mais generosas são as mais apreciadas. Paulo dá um exemplo disso. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Texto que está em Filipenses capítulo 4, nos versos 10, 14, 15 e 18. Alguém é grato por sua generosidade? Em quantas pessoas você pode pensar que diriam sobre você, por exemplo, essa pessoa é tão amável e doadora, ela tem sido tão generosa comigo,
Não há dia melhor do que hoje para agradecer às pessoas que têm sido generosas com você. Você pode agradecê-las ligando ou escrevendo um bilhete, mandando uma mensagem, dizendo a elas como especificamente elas investiram em você e o que isso significou na sua vida. Então, use essas pessoas como seu modelo de como dar a si mesmo e como ser generoso com outras pessoas. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.